E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Você tem vontade de morar no Japão? Né? Vamos ao guia, né? Quer morar no Japão? Um guia sobre status de residência no Japão e como solicitá-los. Se você deseja morar no Japão ou estudar, ou trabalhar ou qualquer outro motivo, você deve saber sobre o status de residência. Como estrangeiro, você precisará do tipo certo de status de residência para qualquer atividade que planeje realizar, enquanto morar de médio a longo prazo no Japão, e pode até alterar seu status em algum momento, dependendo de suas circunstâncias. Por isso, neste artigo, tentaremos expor todos os fatos básicos sobre o sistema de imigração japonesa. A pandemia de coronavírus que atualmente atinge o Japão, atinge o mundo, quer dizer, levou muitos procedimentos irregulares nos departamentos governamentais do Japão, incluindo a Agência de Serviços de Imigração do Japão. Por exemplo, ao entrar no escritório da agência, as pessoas agora são obrigadas a passar por verificações de temperatura, desinfecção das mãos e inspeção de bolsas. A agência também limita o número de pessoas que podem entrar no prédio por vez, o que leva a congestionamentos e processamentos de arquivos muito demorados. Por esse motivo, se você deseja enviar qualquer tipo de documento de a imigração do Japão, no caso o birô japonês, recomendamos que reserve a maior parte do dia para isso. Qual a diferença entre o status de residência e um visto e o cartão de residência? No Japão temos o status de residência, e tem o status de residência do permanente, o residente temporário e no caso o visto. São frequentemente usados alternadamente. No entanto, tecnicamente falando, os dois são totalmente diferentes. O visto é um documento que o estrangeiro obtém antes de entrar no Japão, em uma embaixada ou consulado japonês. Ele vem em forma de um adesivo que vai dentro do seu passaporte. Por outro lado, o status de residência é uma permissão para permanecer no Japão obtida da Agência de Serviços de Imigração do Japão. E você pode obter após a entrada no país. Residentes de alguns países podem entrar no Japão por um curto período de tempo, de 15 a 90 dias, sem visto. Observe que, em setembro de 2020, essas isenções de vistos foram suspensas, incluindo alguns países e regiões. No entanto, aqueles envolvidos em atividades no Japão pelas quais recebem uma compensação, pagamento, ou aqueles que ultrapassaram sua estada de curto prazo no Japão, devem obter um visto e um status de residência. Em outras palavras, os estrangeiros que entram no Japão e desejam trabalhar ou viver de médio a longo prazo no Japão precisam obter o tipo certo de visto e o status de residência para essa atividade. O que é o status de residência? Existem 29 status de residência no Japão. Olha só. Cada um correspondendo a uma atividade específica, o tipo de trabalho. Tá? Esses status determinam o escopo de atividade que uma pessoa pode se envolver ou se uma pessoa tem permissão para trabalhar. Se você estiver vindo para o Japão para trabalhar, precisará obter um status de residência que corresponda à área em que trabalha. Excluindo casos especiais como residentes permanentes ou cônjuge de cidadão japonês, uma pessoa com status de residência japonesa que não pode ter uma renda em uma atividade fora da específica do seu estado, do seu status. Então, porque tem vistos específicos, igual aquele de habilidades específicas. A pessoa só pode trabalhar naquilo ali, tá? Desde que seja, pode mudar de emprego, tá? Mas que seja dentro da área. Ela tem que estar dentro da área dela. Caso ela mudar de área, ela precisa pedir a permissão da imigração japonesa. Caso isso aconteça, eles precisarão obter, eles precisarão obter aprovação para outra atividade ou alterar
totalmente seu status de residência. No entanto, tudo isso é feito a critério do Ministério da Justiça, sem nenhum critério disponível publicamente para que você possa consultar ou seguir. Por isso que é importante entender completamente o escopo exato das atividades permitidas, bem como todo o processo de inscrição antes de solicitar o status de residência. Esse é um dos motivos porque eu não fiz um vídeo falando especificamente assim, como tirar elegibilidade. Porque não tem como, né? Eles não dão um critério, né, de análise das pessoas. Eles dão um formulário, né? Tem um formulário, tem um mínimo pré-requisito ali. Só que dentro daquele mínimo pré-requisito, eles podem requisitar outros documentos, né? E nessa brincadeira toda, se eu gravasse algum vídeo falando, não, você vai poder tirar o visto de elegibilidade dessa forma, eu estaria meio que, entre aspas, mentindo, né? Por quê? Por causa desses critérios que variam de caso para caso, tá? Tem um mínimo, só que eles não existem como diz ali na matéria também, algo publicamente que você possa consultar ou seguir, né? Então seria meio liviano da minha parte gravar algo. Eu gravei algo falando, né, bem superficial sobre o visto, o que as pessoas, no caso a elegibilidade, que é o que as pessoas estavam fazendo aqui no Japão para tirar ele, né? São passo a passos que as pessoas estão seguindo porque outras pessoas conseguiram da mesma forma, mas não quer dizer que aquilo seja uma via de regra, tá? Por isso que é importante entender completamente o escopo exato das atividades permitidas, bem como todo o processo de inscrição antes de solicitar seu status de residência, viu? Por isso que eu não quis ser liviano e gravar algo falando assim só sobre elegibilidade, tá? Porque seria algo meio complicado de explicar dentro dos pormenores, tá? Então esse que vos falo aqui se isenta desse tipo de coisa. Claro que eu fiz lives falando, então foi um tema assim muito superficial, né? Dentro que pode acontecer. Só vou citar um caso, tá? Teve um pai de família que requisitou ele já trabalhava, fala bem japonês, escreve, tá? Trabalhava bastante tempo aqui no Japão, tá? Ele deu entrada no elegibilidade, tá? Porque ele ia buscar os filhos no Brasil, né? Então ele ia dar entrada, a mulher ficou no Japão, né? A esposa ficou no Japão e a esposa ia retirar o elegibilidade, né? Ele deu entrada e a esposa só ia lá para retirar. Só que o que aconteceu? Quando chegou a data, a esposa recebeu o Haga aqui em casa para ir lá na imigração para buscar. Chegando lá, ela teve a notícia que aquilo foi rejeitado, o pedido dele. Aí foi questionado, mas por que foi rejeitado? Porque ele não estava no país. Então a pessoa que fez a requisição se ausentou do Japão. Então ela perdeu todo aquele status que ela havia comprovado nas documentações para poder dar a entrada de elegibilidade. Então vocês entendem como é que varia de caso para caso? Então não dá para falar assim, por via de regra você vai seguir isso aqui, né? Então é difícil realmente ver o pensamento deles, né? Então a partir da hora que ele foi para o Brasil, ele não tinha como atestar mais que ele era residente, que ele tinha renda fixa e etc, né? O que aconteceu? A imigração negou a elegibilidade, né? São coisas assim que eu não quero, né, passar para vocês, ó, façam isso, façam aquilo. Não, nos outros vídeos que eu falei sobre elegibilidade, foi mais ou menos só para dar uma base, né, do que as pessoas estão fazendo aqui para conseguir. Mas você vê que esse é um dos exemplos que pode causar negação do seu elegibilidade. Além disso, o período de tempo de uma pessoa que pode residir no Japão difere dependendo do seu status de residência, variando de 5 anos a 3 anos a 1 ano. Isso é decidido pela Agência de Serviço de Imigração do Japão, com base nas circunstâncias individuais do solicitante. E você não será informado dos motivos pelos quais o seu período de estadia foi fixado em um determinado número de anos. E severo, tá? Tanto que teve um
eu falo assim, eu falo amigo porque acabamos pegando amizade, tá? Estreitamos amizade aqui no Japão. Essa pessoa veio com a gente no mesmo grupo dessa última vez, né? E ela tinha pego ajuda do governo, né, na época para poder ir embora pro Brasil. E ela veio para cá, né? Já conseguiu o visto de um ano para vir para cá, mesmo com a ajuda do governo. Então você vê que o governo japonês liberou. Só que ele não está conseguindo tirar o visto de 3 anos. Ele só consegue renovar de ano em ano. Você vê que são os critérios do governo japonês, vai entender. Uma pessoa que obteve o status de residência e está permanecendo no Japão de médio a longo prazo, um residente médio a longo prazo, receberá um cartão de residência, é o Zaru Kado. Tá? Eu só não posso mostrar para vocês porque contei meus dados ali e já viu, né? Na maioria dos casos, o cartão será emitido a você na sua chegada ao Japão, no aeroporto. O meu eu recebi no aeroporto, a minha esposa também recebeu dela no aeroporto. Todos os estrangeiros que residem no Japão devem levar sempre esse documento com eles, em vez de seu passaporte. O cartão é uma forma de identificação válida para que possa ser usado para abrir uma conta bancária ou fazer um contrato de celular. Claro que não é só isso, né? Eles vão pedir atestado de residência, dependendo do caso, de um MIO e outras coisas. Ah, só vou fazer uma ressalva, tá? É sempre bom você andar com seu Zaru Kado, porque existe uma lei no Japão que se a polícia te abordar no caso de estrangeiro e você não estiver com seu Zaru Kado na mão, eles dão uma multa de 200 mil ienes. Tá? Tem uma multa de 200 mil ienes para quem não portar o Zaru Kado, se a polícia abordar a pessoa. Então, tomem cuidado. O tempo em que uma pessoa pode permanecer no Japão depende de seu status de residência. Se você deseja permanecer no país por mais tempo, você precisa solicitar a renovação do seu período de permanência, cerca de 3 meses antes do final do período de validade indicado no cartão. Isso deve ser feito o mais rápido possível, pois você precisa ter um cartão de residência válido enquanto permanece no Japão, sem contar o tempo enquanto o seu pedido está sendo processado. O seu pedido pode até ser rejeitado no dia em que você envia, se for o caso os documentos necessários não estarem em ordem. Portanto, se você está renovando o seu período de estadia, é melhor reservar bastante tempo antes do prazo. No Japão, os 29 status de residência. Há um total de 29 status de residência no Japão, no caso seriam os vistos, tá? Eles são baseados em atividades autorizadas como aluno, instrutor, pesquisador, engenheiro, especialistas em humanidades, serviços internacionais ou status de cônjuge nacional japonês. Qual status de residência se aplica melhor a você, né? Então, para saber da lista, tá? Para mim não colocar aqui, porque a lista é enorme. Eu já tinha falado isso em uma live. Então, peço a vocês para aí assistirem aquela live. Eu fiz uma live somente só sobre isso, tá? Então ela tá lá, elegibilidade vistos para trabalho no Japão para não descendentes. Esse é o nome, tá? E visto e atividades específicas. Porque tem esses tipos de vistos, eu fiz uma live falando sobre eles. Então, se você tiver curiosidade de saber qual o status para você, sugiro que dê um pulo lá, tá? Ou entre no site da imigração, tem a parte em português, tá? A imigração japonesa tem a parte em português, né? Você clica lá na guia, quando você entrar vai estar tudo em japonês. Só que vai ter na guia, né, uma guia lá em cima escrito português. Aí você clica nela lá, pum, vai estar tudo em português para você. Só que, só vou fazer uma ressalva. Em português, tá? Não tem a mesma quantidade de informações que tem em inglês e em japonês, tá? Em português eles dão uma resumida bem grande. Então, se for para você entrar para ver como é que se diz? Informações bem mais detalhadas, se você souber inglês, sugiro que entre em inglês. Se você souber ler kanji, muito melhor, entra direto em japonês. Você vai pegar as informações muito bem detalhadas.
Como solicitar o status de residência? As pessoas podem registrar seu pedido de status de residência, incluindo o próprio solicitante, um representante de uma empresa, no caso, né? A escola que aceita o solicitante, no caso para fazer intercâmbio, ou uma agência de inscrição. No entanto, a maioria dos candidatos a status de residência reside no exterior no momento da apresentação do pedido, de modo que o trabalho geralmente é realizado por um representante da instituição para a qual irão ingressar, ou por um notário público, ou no caso seria advogado contratado, porque tem advogados, tá? Credenciados à imigração que fazem esse trabalho também. Primeiro, um representante da empresa ou escola ou organização que recebe o candidato estrangeiro, no caso será você, né, deve solicitar o certificado de elegibilidade para o status de residência no departamento de imigração local. Por isso que eu falei da elegibilidade lá, agorinha há pouco no vídeo, tá? Então vocês devem ter falado, mas por que o cara está falando de elegibilidade agora? Porque já ia chegar nesse ponto. O processo pode demorar até 3 meses. O pedido deve ser feito o mais cedo possível. Então vamos ler de novo. Tá? Primeiro, o representante de uma empresa ou escola ou organização que recebe o candidato estrangeiro, no caso você, né, vai solicitar um certificado de elegibilidade para o status de residência no departamento de imigração local. O certificado de elegibilidade obtido para o status de residência é então enviado ao requerente estrangeiro que o usa e o seu passaporte para solicitar o visto na embaixada japonesa, no caso do seu país, no caso Brasil. Uma vez que a embaixada emita o visto ao solicitante, você pode viajar para o Japão e apresentar seu passaporte e o visto no aeroporto. O passaporte será carimbado com a data de chegada e o cartão de residência será impresso, confirmando seu status de residência. Em outras palavras, o processo é o seguinte: emissão do certificado de elegibilidade para o status de residência, seguido de obtenção do visto de uma embaixada ou consulado japonês, recebimento do cartão de residência no departamento de imigração no aeroporto. Então vocês precisam entrar em contato com uma empresa, escola, né, ou organização para poder pedir para eles emitirem essa elegibilidade para você. Isso vai ser feito o quê? No ato da contratação, que vocês vão entrar em contato, conversar, fechar o contrato. Aí nisso vai ser feito todo esse processo depois. O certificado de elegibilidade para o status de residência é válido por apenas 3 meses. Então a elegibilidade ele vale só por 3 meses. Embora extensões sejam possíveis agora devido à pandemia de coronavírus. Mas, por favor, tome cuidado, porque esse prazo não é apenas para obter o visto, e sim para chegar no Japão. Então, a partir da hora que você tem uma elegibilidade, ele foi emitido, ele já está contando um reloginho. Né? Geralmente, 3 meses para você pisar em solo japonês, tá? Para estar válido. Porque tem casos que você tem que apresentar a elegibilidade bem na imigração, quando você está passando ali, né? Você receberá um cartão de residência ao chegar ao Japão nos aeroportos de Narita, Haneda, Chubu Central Air International, Kansai International Airport, New Chitose Airport, Hiroshima Airport ou Fukuoka Airport. São todos os nomes dos aeroportos aqui, né? Se você chegar ao Japão por qualquer outro porto de entrada, seu cartão de residência será enviado ao seu endereço registrado após alguns dias. Os documentos necessários para solicitar o status de residência variam dependendo do status em si. Por isso que realmente tem que tomar cuidado com as informações que você vê por aí. Mas geralmente incluem itens como um pedido de emissão de um certificado de elegibilidade para status de residência, uma foto 4x3
e um envelope para retorno endereçado com a postagem correta. O resto depende dos detalhes para a sua atividade aprovada no Japão. Por exemplo, se você for estudante, precisará de documentos da instituição que planeja estudar. Se você for trabalhar em uma empresa japonesa, precisará de documentos relativos ao seu emprego e assim por diante. Tudo dependerá da situação individual. Portanto, verifique cuidadosamente para descobrir o que você precisa, né, para se preparar ao solicitar o status de residência. Aqueles que planejam trabalhar ou estudar no Japão geralmente podem obter todas as informações sobre os documentos de inscrição necessários da escola ou empresa japonesa que os receberá. Assim que tiver tudo o que precisa, certifique-se de registrá-los antes do prazo. O processo de inscrição no Japão pode ser legalmente complexo, portanto, se houver algo que você não entenda ou esteja preocupado, melhor consultar diretamente a pessoa responsável por essas inscrições em sua futura escola ou empresa. Notificações sobre mudança de ocupação, no caso de emprego. Todos os estrangeiros no Japão devem notificar a agência de serviços de imigração do Japão sempre que querem mudar de ocupação. Tá? Isso depende muito. Tá? No meu caso, né, que eu já sou descendente, né, nós não precisamos passar por esse prazo, por essa parte de ter que ir até a imigração. Mas em os outros vistos, né, no caso, habilidades específicas e outros mais detalhados, você tem que notificar a imigração japonesa, tá? Nesse caso. Tanto que nós aqui, mesmo que nós não precisamos notificar a imigração, mas nós temos que sempre notificar a prefeitura, a mudança de endereço e etc. Isso é uma regra praxe, tanto que se você não notificar a prefeitura anterior da sua saída, você não consegue fazer na prefeitura nova, no caso de mudança. Então você tem que ir na prefeitura antes de você mudar, ir lá, notificar que você está mudando. Eles vão te dar um papel, você tem que preencher, né? Eles vão te dar um papel, que esse papel você tem que apresentar na outra prefeitura que você vai morar, na prefeitura futura. Então, de qualquer forma, você tem que sempre ir detalhando seus passos dentro do Japão, não tem muito como escapar. Então, de novo, né? Todos os estrangeiros no Japão devem notificar a agência de serviços de imigração do Japão sempre que mudarem de ocupação. Se a mudança de emprego não exigir uma mudança no status de residência, tudo o que você precisa fazer é notificar o birô sobre o seu novo empregador e, posteriormente, solicitar uma prorrogação do seu período de permanência, pouco antes do término. No entanto, se o seu novo empregador envolver uma atividade diferente daquela que você está engajado até agora, você terá que solicitar alteração do status de residência. Se o seu novo empregador terá que carimbar o documento de candidatura e possivelmente também fornecer-lhe uma carta de aceitação para o seu novo emprego. Você deve consultar um potencial empregador enquanto este lhe oferecer emprego e, posteriormente, trabalhar com ele para preparar todos os documentos para a candidatura necessária. Então vocês estão vendo que, mesmo que você venha para o Japão com habilidades específicas, não quer dizer que você não consiga mudar de emprego, não consiga mudar o status do seu visto. Tá vendo? Então você vê como é que é bacana a gente correr atrás de informação. Tem coisas que nem eu sabia, né? Se o seu novo trabalho exigir uma mudança de status de residência, todo o processo será parecido como este. Receber a oferta, enviar notificações sobre uma mudança de empregador e um aplicativo para renovar seu status de residência ou um aplicativo para alterar seu status de residência. Receba seu novo cartão de residência na agência de serviço de imigração do Japão depois que a sua aplicação for aceita. Tenha permissão legal para trabalhar a partir do dia em que você receber o seu novo cartão de residência. Então você vê que enquanto não receber o cartão, não pode trabalhar.
tenha permissão legal para trabalhar a partir do dia que você receber o seu novo cartão de residência. Se você só puder receber a notificação de emprego do seu novo empregador depois de começar a trabalhar até lá, terá 14 dias após entrar na empresa para entregar a notificação à Agência de Serviço de Imigração do Japão. Se você não fizer isso, poderá ser multado em até 200 mil ienes ou ter seu status de residência revogado, o que pode interferir na sua próxima renovação de visto. Razões pelas quais o requerimento foi rejeitado ou seu status de residência foi revogado, e o que fazer a seguir. Aqui estão os principais motivos pelos quais os pedidos de status de residência foram rejeitados ou porque seu status de residência foi revogado. Documentos de inscrição insuficientes ou incompletos. A causa mais comum para a rejeição de pedidos de status de residência é um problema com os documentos apresentados ou uma documentação insuficiente. Se isso acontecer, você pode ser contatado pela Agência de Serviços de Imigração do Japão sobre envios de documentos adicionais, o que você deve fazer em tempo hábil antes do prazo estabelecido. Isso realmente acontece, eu já vi em vários casos, já aconteceu até uma vez comigo. Tenha cuidado para não cometer erros ao preencher sua solicitação, como esquecer de preencher todas as informações necessárias ou enviar documentos incorretos sobre seus dados pessoais de residência. Se você não tiver certeza sobre sua inscrição, consulte diretamente um especialista do Serviço de Imigração. Não atendendo às qualificações necessárias para o status de residência. Sua inscrição pode ser rejeitada se o status de residência para o qual você está se inscrevendo não corresponder aos detalhes do trabalho que você deseja fazer no Japão. Para remediar isso, você terá que alterar os detalhes do seu trabalho ou se inscrever novamente para outro status de residência mais relevante. No entanto, mesmo se os detalhes de seu trabalho e status de residência corresponderem, sua inscrição pode ser rejeitada com base no histórico escolar ou com um trabalho insuficiente. Para remediar isso, obtenha a experiência necessária para o status de residência solicitado ou reúna a documentação que comprove que você realmente atende à qualificação necessária e se inscreva novamente. Suspeita de fraude. Isso aí acontece bastante. Muitas pessoas não recebem o status de residência devido à inconsistência de suas solicitações e documentos apresentados que sugerem engano ou fraude. Isso tende a acontecer com vários candidatos. Como a Agência de Serviço de Imigração do Japão registra e salva todas as deliberações de inscrições, é fácil para eles comparar uma inscrição anterior com a inscrição atual e notar inconsistências sobre elas. Portanto, se não for a primeira vez que você está solicitando o status de residência, certifique-se que todos os seus documentos estejam em ordem e não seja diferente do que você enviou anteriormente. Eu já havia falado isso em outros vídeos também, sobre status de residência. Pra você ver. Não respeitar as condições de seu status de residência. Ao tentar mudar ou renovar seu status de residência, pode ser decidido que a sua permanência prolongada no Japão terá um efeito adverso no país. Isso pode acontecer se você não respeitar as condições de seu status de residência, como trabalhar mais de 28 horas por semana sendo estudante. Então é aquela velha história. Se você pode vir para o Japão como estudante ou intercambista, e você pode trabalhar, mas você só pode trabalhar 28 horas por semana. Não pagar seus impostos ou se envolver em uma atividade fora da permitida do seu status de residência. Isso geralmente termina com a rejeição de sua inscrição, mas, em alguns casos, pode até levar à revogação do status de residência. No caso de impostos, é plausível aqui porque quando você vai renovar o visto, eles pedem o papel de quitação da prefeitura. Esse papel de quitação da prefeitura é que você está quite com todos os seus impostos, que você pagou todos os impostos, né? Então, se a prefeitura emitir um papel falando que você não está quite, alguma coisa vai acontecer, tá? Eu já vi casos que pessoas
ganhavam 3 anos, né, de visto. Aí o que acontece? A pessoa foi lá pegar o papel de quitação e estava devendo para a prefeitura. Só que o prazo estava curto, ele pegou mesmo assim aquele papel e levou no consulado. No consulado não, desculpa, na imigração para poder renovar o visto. O que aconteceu? Em vez de dar 3 anos, a imigração falou para ele, não, você tem 1 ano para você pagar sua dívida da prefeitura. Aí depois nós veremos o que iremos fazer. Então nós vamos te dar 1 ano de visto. Então de 3 anos ele caiu para 1 ano de visto. Para vocês verem. As inscrições pela primeira vez geralmente são tratadas pela empresa ou escola japonesa em que os candidatos estrangeiros estão tentando entrar. E eles também são os responsáveis por qualquer nova inscrições no caso. Desculpem. Em que o original foi rejeitado. No entanto, se você estiver escrevendo por conta própria ou tentando renovar seu status de residência e for rejeitado, o importante não é entrar em pânico e pensar no próximo passo. Na maioria dos casos, você não será informado do motivo pelo qual sua inscrição foi rejeitada. Bom, geralmente acontece isso, tá? Eles não falam mesmo. Então, assim que receber essa notificação, pergunte sobre isso diretamente no departamento de imigração local. Depois de verificar com certeza o motivo pela qual sua inscrição foi rejeitada, corrija os erros e se inscreva-se novamente. Foi igual aquele caso que eu falei para vocês, aí, né, no caso família, daquele do elegibilidade que foi negado, né? Porque foi assim que aconteceu. A pessoa recebeu o Hagak, ela foi lá, né, Hagak assim é o aviso, né, ela foi lá, né, para retirar e falaram para ela, ó, tá rejeitado, tá, não vai sair para você, né, você não vai ter como retirar esse documento. Aí ela perguntou o porquê, a pessoa também falava bem japonês, ela perguntou o porquê, aí começaram, né, a conversar com ela, ela foi conversando, foi chavecando ali, e os caras foram soltando as informações para ela. Aí foi nisso que descobriu, né? Então você vê que é importante conversar sim, por isso que é importante você levar. Se você não souber falar bem japonês, leve alguém que fale muito bem, né, nesses casos assim, né? Se houver algo que você não entenda sobre o processo de inscrição, consulte o site da imigração, né, o site de serviços de imigração japonês, que oferece informações em inglês, chinês, coreano, português e espanhol. Tá? É claro que você pode obter informações corretas sobre cada parte do processo de status de imigração e residência, consultando os departamentos relevantes da Agência de Serviços de Imigração do Japão. No entanto, tudo ficará muito mais fácil se você usar um dos centros de informações para residentes estrangeiros que foram instalados nos escritórios de imigração locais. Aí no caso tem vários endereços, né, que é Sendai na prefeitura de Miyagi, Tóquio, Yokohama, né, prefeitura de Kanagawa, Nagoya, prefeitura de Aichi, Osaka, Kobe, prefeitura de Hyogo, Hiroshima, Fukuoka. Você pode consultá-los diretamente ou por telefone, e eles também oferecem suporte em vários idiomas, incluindo japonês, japonês, inglês, coreano, chinês e espanhol. Tá? Então, se você falar o português, falar o português e arranhar um pouco de espanhol, você consegue. Existem vários serviços como escritórios de escrivães administrativos que podem ajudá-los com seu pedido de status de residência. Esses são facada, tanto que uma das últimas informações que eu tirei foi de um desses escritórios, tá? Né, que são credenciados à imigração. No entanto, eles não são gratuitos. Os preços variam dependendo da situação do indivíduo, do solicitante e do próprio escritório, mas os serviços tendem a custar cerca de 100 mil ienes. É muito caro, meu irmão. Ainda assim, se você não tiver certeza sobre sua aplicação, é melhor deixar isso para os profissionais. Desde que o cara, como é que se fala assim, ele dê certeza que vai conseguir resolver seu caso, aí vale a pena você pagar os 100 mil ienes. Caso contrário, meu Deus me livre, porque é muita grana, 100 mil ienes. Se esse artigo ajudou a ter uma ideia básica do processo, a próxima etapa é conversar com alguém familiarizado com o processo.
como um representante da empresa para a qual você está se candidatando ou um amigo que já está trabalhando no Japão. Obter conselhos deles deve tornar o processo muito mais claro. Inscrever-se pela primeira vez pode ser estressante, mas não se preocupe, tudo dará certo no final. Muitos outros antes de você receberam status de residência que permitia trabalhar no Japão e antes que você perceba, poderá ser um deles. É o que eu sempre falo. Não desistem dos sonhos de vocês. Não desistem. O sonho tem um preço. Né? E esse preço são os mais variados possíveis que você vai pagar. Financeiro, emocional, familiar. Tudo tem um preço. Tudo tem um custo. Então, vai dar dor de cabeça. Então, o grupo que escreveu o artigo, né? IV Associates. Nossa principal missão é ajudá-los a cumprir seus objetivos pessoais e comerciais, fornecendo vistos e serviços de imigração. Com quase 10 anos de experiência em escritórios em advocacias internacionais e escritórios de advocacia de imigração, ofereceremos a você a melhor solução de imigração e negócios. IV. Então você vê que quem escreveu esse artigo não foi este que vos fala, foi um grupo de consultores, né, jurídicos aqui no Japão. Então você vê que para quem fala assim, você está mentindo, japonês, aí, tá vendo? Não sou eu, tá? É um grupo de consultores jurídicos do Japão, da IV Associates. Então você vê que são grupos credenciados, né? A imigração japonesa. E aí, né? Como é que se fala assim? Eu falo isso para dar mais credibilidade? Não tem necessidade. Eu falo isso por quê? Que nesse caso é para as informações serem as mais verídicas possíveis, independente de quem seja. Porque eu sei que tem muitas pessoas que têm um sonho e não sabem por onde começar. Então, esse artigo vai poder mostrar alguns passos para as pessoas, mas aí depende delas. É como eu falei na live também, as pessoas elas vão ter que se mexer, tá? Elas vão ter que procurar o emprego delas, não diferente no Brasil, só que a única diferença é que você vai falar japonês com o empregador, né? Por isso que, como eu peço para vocês que assistam a outra live que eu fiz, porque lá tem mais informações complementando essas, igual no caso, para poder conseguir esse tipo de vistos, qual o mínimo necessário de japonês que precisa, porque precisa saber japonês. E só que tem um mínimo necessário, que é o N4, tá? Então, entre lá no outro, no outro vídeo que eu fiz na live, que lá vai ter mais informações para vocês. Mas aí depende, né? Vai de cada um, vai do esforço de cada um, né? Eu estou aqui meio que passando esmigalhado para vocês as informações, né? Mas não posso mostrar para vocês, você vai conseguir um emprego desse jeito, você vai nessa empresa, não. Meu intuito não é isso. Meu intuito é só mostrar para vocês os passos que vocês têm que tomar. Aí de resto é com vocês, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.